Olá, estamos de volta com mais uma entrevista. Hoje recebendo o empresário rondonense Pedro Hag. Ele está aqui para falar de investimentos imobiliários, novidades que temos no mercado e muito mais. Pedro, satisfação recebê-lo. Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio pela primeira vez. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. Estar aqui nesse ambiente bacana. Acabo assistindo bastante das entrevistas de você nas mídias sociais. E parabéns aí pelo trabalho, tá? Muito bom. Pedro, você está à frente da 10K Invest, o futuro dos investimentos imobiliários. Uma empresa diferenciada e chama atenção porque também são investimentos que fogem um pouco daquele investimento tradicional que as pessoas têm, né, do mercado imobiliário. Eu gostaria que você começasse explicando como é que é isso, qual a diferença, né, desse modelo tradicional, digamos, para esse modelo inovador que você está apresentando para a comunidade de Marechal Cândido Rondon. Ah, bacana. Para começar, eu vou contextualizar um pouco como é que é o funcionamento do sistema tradicional, que é o caso específico desse empreendimento aqui, que é uma incorporação imobiliária, né, construção de um edifício. Hoje, no sistema tradicional, eu digo que desde pequenas, médias e grandes construtoras, geralmente trabalham no mesmo modelo. Elabora, por exemplo, um projeto de um edifício aqui de 30 pavimentos, com 60 unidades, 60 apartamentos. Assim que aprova o projeto, define documentação, ela começa a fazer as vendas na planta. Geralmente, venda umas unidades na planta. Claro que se o imóvel, por exemplo, vai ter um custo, o valor de mercado de 500 mil, na planta, geralmente vende para investidor, vende um pouco mais barato, 400 mil, 380, e vai vendendo as unidades de acordo com a evolução da obra. E claro, daí geralmente no início o valor mais baixo, depois vai aumentando de acordo com as vendas. E ela vai usando esse dinheiro para alavancar o empreendimento. É ótimo para a construtora, porque ela desembolsa um valor menor para fazer o empreendimento e vai trabalhando com o dinheiro das vendas. Então ela vai tocando o empreendimento, vende para o João, que paga à vista, vende para o Antônio, que paga parcelado até o final da obra. Tem muito plano safra que você vende para investidor do agronegócio, que compra cada 6 meses, safrinha. Enfim, daí com esse dinheiro que vai entrando periodicamente na conta bancária do empreendimento, o empreendimento vai sendo erguido com esse recurso. Claro que daí se uma obra tem um prazo estimado aí de 3 anos, por exemplo, já coloca um prazo um pouco maior, 5 anos, porque você não sabe o que vai acontecer no intervalo. De repente, as vendas dão uma travada, de repente não. Então, como a obra vai ser tocada com o dinheiro que vai entrando mensalmente das vendas das unidades, então você tem que contar, porque nós estamos no Brasil, e o Brasil desde 1500 até agora, todo ano tem uma crise. Ou crise política, ou isso e aquilo. A gente nunca sabe o que esperar do cenário econômico, sempre tem os altos e baixos. Sempre tem, não adianta, já estamos acostumados, o Brasil está calejado. Então, em função disso, vai tocando empreendimento, que nem eu falei, é bom para as construtoras, porque não trabalham com recursos próprios, ou de banco, ou muito pouco, e vai tocando o empreendimento com as vendas. Isso, eu digo, pequenas consultoras que estão com um prédio em andamento, tanto quanto consultoras grandes que têm, 50 unidades em construção, geralmente trabalham nesse modelo. Funciona, o modelo é muito bom, mas a gente pensou em fazer um negócio um pouco diferente, para fugir desses riscos. Por exemplo, vamos supor que fica 1 ano sem vender alguma unidade. A obra vai parar, vai ficar mais lenta? Não. Então a gente desenvolveu um projeto, né, aqui em Marechal mesmo, uma região central, que é um edifício de 8 pavimentos, onde que tem 29 unidades, seriam 28 apartamentos e uma sala comercial, mas é falado em unidades. E a gente orçou entre compra de terreno, material, insumo, tudo para construir essa obra, começar ela e terminar ela. Ela vai ter um custo de 8 milhões, já com uma certa margem, né? Então vai ter 8 milhões, você começa e termina a obra, independente se você vende uma unidade ou não. Então, 8 milhões. Então a gente dividiu esse projeto em 80 cotas, 80 frações, digamos assim, para 80 acionistas. Mas chama sócio de cota de participação, modelo jurídico para esse negócio. Então a gente dividiu em 80 cotas, onde cada um dos investidores aporta 100 mil reais. Então, se você tem 80 cotas e cada uma custa 100 mil reais, então, se fazer as contas, dá 8 milhões. Então, resumindo, você tem 8 milhões, você vai ter o dinheiro em caixa para começar e terminar.
Então, é um pouco diferente, assim. Hoje já devemos estar aí com em torno de pouco mais de 40 e poucas unidades, pouco mais de 50% já fechado, o pessoal que já entrou. Então, a ideia é justamente isso. Eu tenho dinheiro em caixa para começar e terminar a obra, então eu não preciso vender algumas unidades na planta mais barato para alavancar a obra, porque o dinheiro da obra já está garantido. Vai vender pelo valor de mercado mesmo. Então, você já ganha ali, ou deixa de perder, digamos assim, e vai juntando a obra. Esses 100 mil pode ser parcelado? Como segue o pagamento? Pode ser à vista. A gente abriu o sistema aqui bem interessante, que a maioria está optando por esse sistema, que ele fica bem mais democrático, na verdade. Ou ele pode ser feito 10 mil de entrada e 36 parcelas de 2.500. Se vocês somar isso, fecha os 100 mil também, porque cada cota é o valor de 100 mil. Claro que quem optar por esse sistema parcelado, por exemplo, vai pagar 12 parcelas fixas de 2.500, após a 13ª vai ter uma pequena correção, que é pela Selic. Então, o intuito disso é justamente você ter um poder maior de negociação. Se está no comércio, a gente sabe, né? Se você tem dinheiro em caixa, você consegue um poder maior de negociação com fornecedores, enfim. Então, a ideia também é ganhar ali. Vou dar um exemplo do terreno. A gente estava procurando terrenos de 20 por 40, né? 800 metros quadrados, na região central da cidade, ali perto da praça, prefeitura, Cristo Rei, Irão Domingues e fora. A gente está procurando aquela micro-região ali, porque é centro e é uma região muito tranquila. Bom, você sabe, você morou ali nessa região. E a gente estava com 4 terrenos em vista. Um era 830 mil, o outro era 850 mil, tinha um que era 900 e um que era 1.300.000. Variava entre esses valores. Então, um dia eu passei num outro terreno, que é esse que a gente acabou comprando. Eu olhei e falei, esse terreno é interessante também, melhor que os outros, porque ele é sol da manhã. Então, eu entrei em contato com o corretor, que estava vendendo. Ele falou, Pedro, seguinte, esse terreno é muito bom, mas já ofereceram carro, já ofereceram parcelado, o terreno de menor valor, mas o proprietário ele é de fora, ele tem um terreno há 40 e poucos anos aqui, ele recusou todas as propostas. Ele só vende se for no dinheiro, à vista. Ele até faz um bom desconto se for no dinheiro à vista. Eu falei, mas o que é esse bom desconto? Se eu chegar lá, se oferecer 500 mil, ele falou que ele vende no dinheiro. Eu falei, caramba, isso é 400 mil abaixo do valor do mercado, calculo eu. Eu falei, não vou nem tentar, vai ganhar um pouco mais, 450, 470, acho que uma negociação tem que ser justa e também corre o risco de assustar o vendedor. Daí, resumindo, o proprietário no outro dia falou, não, achou, se for à vista, se for no dinheiro e tal, a gente vende por esse valor. Mas com uma condição, eu tenho esse terreno ali na minha mão tantos anos. Então, eu consigo vender por 500, mas eu preciso declarar ele por 200. Porque por ele estar há muito tempo, eu vou pagar muito ganho de capital e tal. Eu falo, então, infelizmente, eu vou ter que declinar. Eu expliquei por quê. Porque nós estamos montando um grupo fechado de investidores, onde é que nós vamos prestar contas por contrato. O primeiro prego que vai na obra, até a última telha que vai na obra, eu sou obrigado, eu vou ser o administrador do projeto, a prestar contas. Eu preciso fazer 3 orçamentos de tudo. Tudo vai ser comprado com nota fiscal ou documento fiscal equivalente. E todo mês, cada sócio vai receber um relatório certinho. Tudo detalhado. Tudo detalhado. Inclusive, dentro desses 80 sócios, vai ter um comitê que vai avaliar, que vai... todo mês... Precisou comprar 1 quilo de prego, que seja. Eu sou obrigado, por contrato, fazer 3 orçamentos, passar para o comitê, compra loja tal que está mais barato, ok. Tem que ter o aval desse conselho. Tem que ter o aval desse conselho. Tá? E eu falo, não tem como... É tentador, a gente sabe que é comum no ramo imobiliário e não é nada assim extraordinário. Você comprar um imóvel e declarar por outro, não adianta tampar sol com a peneira, a gente sabe que é comum. Eu falei, mas vou fazer uma contraproposta. Eu ajudo a pagar 30 mil reais no ganho de capital dele. Ele consegue sentar com o contadeiro dele, fazer os ajustes. E resumindo, no outro dia, eu falei, aceitou, tal. Na época o grupo já estava em andamento, já tinha o dinheiro em caixa. Resumindo, daí fizemos o contrato, 530 mil, pagamos 530, escriturou em 530, registrou em 530. O prédio já tem um CNPJ próprio, já foi colocado no CNPJ do prédio, já tem as contas bancárias do CNPJ pronto. Então resumindo, só no terreno já ganhou aí, pelo menos, calculo eu, de 350 a 400 mil
na compra. Não é pouco, né, Pedro? Diga-se de passagem. E não é pouco. Então, quando fizer, vamos comprar ferro. Faz orçamentos com fornecedores de ferro da região, estipula que vai ser pagamento à vista, que você tem dinheiro em caixa, é um grupo de investidor, também já vai ganhar um desconto, assim vai acontecer com tijolo, com cimento, com material grande e os itens menores também. Então, a gente está com cálculo que só nesse poder de negociação, tendo dinheiro em caixa à vista, vai ter uma economia de 10% a 18% no geral, e depende de cada item. Uhum. E você falou desse terreno que vocês acabaram comprando, onde vai ser edificado, né, o prédio. Ele fica próximo ali do escritório da Plena, na rua Mendesá, questão de 2 quadras acima do Colégio Heron Domingues, mais ou menos por ali, né, Pedro? Muito bem localizado, como você mesmo frisou. Sim, muito bem localizado. Ele fica ali, vamos supor, entre o Colégio Cristo Rei e o Heron Domingues, na rua Mendesá, 2 quadras da praça e prefeitura. Quem passa por ali, inclusive, já pode verificar que a casa já está demolida. A antiga casa que tinha já está demolida e tal. Tem uma previsão de início de obra, Pedro? A previsão, a gente está trabalhando no segundo semestre do ano. Assim que fechar os 80 cotistas, 80 sócios, ou chegar próximo a isso, né? Que já, agora, na verdade, hoje já viabilizou, porque a gente conseguiu 50%. Então, você tem um prazo ainda para conseguir o restante dos sócios. Mas no segundo semestre, não tem data definida, mas no segundo semestre para o projeto está pronto? Como é que é o perfil de cada unidade? Você pode explicar para a gente um pouquinho? Perfeito. Na verdade, a gente fez uma pesquisa aí por conhecimento próprio que a gente tem já do mercado, com alguns corretores parceiros, de qual que é o imóvel que tem demanda aqui na região. Apartamento de 700, 800 mil de venda, ou apartamento de 200, 300 mil. Não, a gente chegou nas consensos com os corretores, apartamento de 3 quartos, Marechal, a cultura aqui é 3 quartos, vai morar um casal com filho, ou até um solteiro, que é 3 quartos, nem que for um para deixar para depósito, alguma coisa assim, escritório, mas aqui em Marechal é engraçado, tem a cultura do 3 quartos. Naquele prédio que a gente está fazendo em frente a Cercar, aquele de 15 pavimentos, ele tem apartamentos de 1, 2 e 3 quartos. De 3 quartos, faz 3 anos que a gente não tem mais uma unidade. E se tivesse 20 mais esse intervalo, já teria vendido. 2 quartos, apesar de ter suíte e tal, ainda tem 2 ou 3 unidades. Então, a cultura aqui é de 3 quartos. Outro item que os corretores passaram para nós, é importante ter uma sacada com churrasqueira a carvão, a fogo, na verdade, nada de a gás, de elétrica e tudo. O pessoal gosta realmente de fazer o foguinho, o churrasquinho, fim de semana, especialmente, né, Pedro? É da cultura, né? É da cultura. Então, ficou um apartamento bem bacana, não muito grande, também não muito pequeno, de 77 metros quadrados, com uma cozinha, uma área de uma lavanderia, uma sala de jantar, uma sala de estar, uma sacada com churrasqueira, 2 quartos, banheiro social e uma suíte bacana, até com uma sacadinha. Então, os corretores falam de produto, né, que é um produto bem, bem interessante. Por ser um valor, ele vai ser um valor de venda em torno de 400 a 450 mil reais. Então, é um valor interessante para venda, tanto para investidor quanto para quem quer comprar para morar ou comprar para alugar, e a localização. Então, a gente pesquisou bem qual tipo de produto que seria interessante na região. E como está sendo o perfil de quem está comprando as cotas? Mais famílias, pessoas que estão começando, recém-casados, enfim, ou solteiros? A maioria ainda está no meio empresarial. Empresários aqui de Marechal, em micro-região, tem maioria de Marechal, claro, mas tem pessoal de Pato Bragado, de Entre Rios, de 4 Pontos, tem pessoal da área de saúde, tem aposentado, funcionário público. Então, está ficando um grupo bem bacana, bem diversificado e bem fortalecido. Então, o pessoal está gostando da ideia do projeto, a ideia das rentabilidades e tal, porque vão participar de todo o processo. E outra coisa que a gente chegou, antes de iniciar o projeto, a gente sentou com uma instituição financeira e falou, seguinte, nós vamos ter 8 milhões aportados aqui para bancar o empreendimento. Esse empreendimento vai levar em torno de 36 meses para ser executado. E claro, você não vai gastar todo esse montante aí de 8 milhões e 3, 4, 5 meses de obra. Você vai levar 3 anos para ser gasto. Então, todo mês vai ter um desembolso aí, um mês 90 mil, no outro 100, enfim. Então, esse valor total ele vai demorar para ser gasto, digamos assim. Então, a gente precisa sentar com vocês, deixar esse dinheiro aqui, porém o remanescente que não está sendo usado,
a gente quer uma boa aplicação. Daí a instituição financeira, ela pesou muito, não, é um valor interessante, que vai ficar aportado aqui na nossa agência. Eles pesaram muito a carteira de clientes, que é uma carteira de investidores, para eles é interessante também, então eles propuseram, então a gente paga esse dinheiro remanescente aqui, se vocês tirar só exatamente o que vai custear o empreendimento e o resto deixar aqui conosco, a gente paga uma aplicação X, que é uma aplicação bem acima aí do valor do mercado, se você for lá negociar. Tá, tranquilo, fechamos com eles. Então, só nessa primeira aplicação, a gente fez um levantamento, e claro, vai depender de pagamentos, mas ela vai passar de 1 milhão de rendimento, porque o juro sobre o juro, né, o tal do juro composto, e mais as parcelas, que quem vai pagar o sistema parcelado, ele vai ter também um reajuste pequeno, mas vai ter, mas somando tudo isso vai dar um montante bem interessante, que é o que a gente chama que é o primeiro ganho do investidor, é um bônus, digamos assim, que ele vai ganhar. Isso aqui vai dar um rendimento interessante, que depois vai ser rateado entre todo mundo. Mas aí nós chegamos para a mesma instituição financeira e falamos, segunda questão, a gente precisa abrir uma segunda conta bancária com vocês, porque a gente não vai esperar o empreendimento ficar pronto para começar a fazer as vendas. Assim que iniciar as obras, documentação, ok, a gente vai fomentar as vendas, fazer parceria com os corretores, imobiliárias parceiras da região, e vamos fazer um marketing forte para fomentar as vendas. Só que no sistema tradicional, o que você faz? Você pega o dinheiro das vendas e alavanca a obra. Nós não vamos precisar, porque o dinheiro da obra está garantido aqui, bonitinho, nessa conta bancária, rendendo. Então, a gente já tem o dinheiro para bancar a obra. Como eu falei, pode passar a crise que for, ficar 1 ano sem vender nada, a obra vai todo continuar. Vapor. Então, a gente falou assim, e a gente precisa de um lugar para aportar, porque a gente chama de VGV, que é o valor geral de vendas. Após vender todas as 29 unidades, o valor bruto está estimado entre 11,5 e 12 milhões, o valor total de venda. É isso que a gente passou para o banco. A gente vai ter valor total de venda, a gente não sabe se vai vender tudo num mês, ou vai levar 1 ano, vai levar 1 ano e meio. Difícil prever. É difícil prever. Mas esse dinheiro vai ficar aportado. E é uma conta trancada, a gente não vai mexer antes de 3 anos de obra e pelo menos aí mais uns 6 meses de documentação, escritura. Então, pelo menos 36 meses, 42 meses vai ficar esse dinheiro aportado aí, a gente não vai mexer. Não, mas se vocês não mexerem, esse dinheiro ficar ali, 100% da venda trancada, que a gente consegue pagar uma aplicação melhor que a primeira. Então, negociamos com eles, estão pagando um valor bem interessante nessa segunda conta. E a gente sabe que o juro composto ele tem um poder gigante, porque é o juro sobre juro sobre juro, e durante 3 anos e meio, você vai dando uma bola de neve bem interessante financeiramente para o investidor. Então, aqui a gente fala que vai ter o segundo ganho do investidor. Primeiro é esse montante aplicado aqui, que seria um bônus. Esse aqui também. E, claro, que o lucro do empreendimento. Se você vai gastar 8 e vender por 11,5, 12, tem o lucro. Então, são 3 ganhos. E tem o quarto ganho que estava escondido, que a gente estava comentando antes, que é o poder de negociação. Você vai ter 10, 15% de desconto fazendo uma negociação boa com todos os fornecedores. Claro, eu não gosto de falar a palavra barganha, porque geralmente está ganhando e outro não. Vai ser um poder de negociação, daí que vai ser bom para o vendedor e bom para o outro lado. A gente observa, Pedro, um monte de detalhes, né? Vários detalhezinhos muito bem pensados que fazem a diferença em um negócio como esse. E, com certeza, é muito positivo para o investidor que vai investir o seu dinheiro num negócio como esse. É muito bacana isso. E, assim, eu tenho certeza que, a partir do nosso bate-papo, muitas pessoas vão se interessar. Quem se interessar para conhecer um pouco mais, ver a planta, né, do projeto e tal, como que ele deve fazer? Ele pode procurar a 10K Invest. Tem algum contato? Se dirige a algum endereço? Como é que é, Pedro? Isso, nosso endereço é ali na Rua Lagoas, 429, né? Tem o Instagram da empresa também, 10K Invest. Tem meu celular também, pode entrar em contato. Mas é aqui na cidade, assim. Então, cidade pequena, se interessou, procura por algum desses contatos e combina para conversar, conhecer um pouco mais do projeto. Com certeza vai se interessar muito mais. Acredito que sim. Que pessoas que a gente está conversando agora, 100% dá para dizer que acharam bem interessante a ideia, até as que não entraram por questões
financeiro, que tiveram imprevisto, mas gostaram da ideia. Porque, na verdade, como é investimento em grupo, o risco praticamente eu digo que é zero. E o principal que eu falo assim, que a fomentação das vendas, eu acredito que vai ser bem interessante. Porque desses sócios que a gente já teve até agora, vários deles já nos perguntaram, mas quando começam as vendas? Eu tenho uma cota, eu tenho 2 cotas, quando você vai começar as vendas? A partir do segundo semestre, quando começar a obra, a gente vai começar as vendas, não vai esperar o prédio ficar pronto. Não, então peraí, além de sócio, eu também quero ser comprador. O outro falou a mesma coisa. Então, são 80 investidores para 29 unidades, então tem a probabilidade de boa parte das vendas fomentarem aqui aí dentro. Por isso que a gente já pensou, não, então quando lançar as vendas, a gente vai chamar os investidores. Você tem preferência. João, você é sócio e tal, você tem interesse em comprar um apartamento, você tem preferência? Eu tenho sim, eu quero comprar. Antônio, você é um dos sócios aqui, você tem 2 cotas e tal, você tem interesse em comprar? Eu não, mas espera aí, eu tenho um amigo, um primo, um cunhado que possa interessar em comprar. Então, são 80 pessoas, conhecendo várias pessoas, fomentando o empreendimento. Então, eu estou sendo pessimista que em 1 ano de venda, eu acredito que venda 100%, justamente por essa questão do networking que vai ser formado. Né? Sim. E, claro, além de networking, a gente vai fazer, além de mensalmente fazer uma prestação de contas, todo sócio vai receber mensalmente um relatório do que foi gasto na obra. Aqui, foi gasto 8 mil, não sei o que, pedra brita. Foi gasto isso aqui, cimento. Nota fiscal, tal. Vai receber todo o mesmo relatório, inclusive com as notas fiscais. Vai ser um negócio bem transparente. E cada 6 meses a gente vai fazer um jantar de confraternização, né, por adesão, não vai ser do caixa da obra. Onde é que a gente vai explanar para o pessoal como é que está a evolução da obra, o pessoal da instituição financeira vai explanar como é que está sendo aplicado o dinheiro, o contador vai explicar a parte contábil, e daí é um ambiente para fomentar parcerias e networking entre os sócios, para ir se conhecendo e tal. Então o intuito também é isso, fomentar parcerias e networking entre os sócios. E para você ter uma ideia, inclusive, cada sócio vai receber um login e senha para acessar as contas bancárias. Eu posso, claro, para não fazer transações, mas para deixar bem transparente, ele pode acessar as contas bancárias, porque o empreendimento ele já tem um CNPJ próprio. É edifício, jardim, CNPJ, tal. Então, todo o dinheiro que o investidor, ele não vai dar para o Pedro ou para a empresa do Pedro o dinheiro e o Pedro vai gerir, não. Ele vai aportar direto na conta bancária do empreendimento, que é lá o CNPJ. E todo o custo que bancar a obra vai sair dessa conta. Então, para fazer o controle vai ser mais fácil. Então, significa o quê? A gente não sabe o dia da manhã, né? O meu sócio, minha esposa, vir a faltar. A gente não sabe o dia da manhã. O grupo continua, a vida que segue. O CNPJ tá não está no Pedro, não está em nome do Pedro, as contas bancárias não estão em nome do Pedro, é em nome do grupo, do prédio. Então, os sócios eles entram como sócios investidores. Então, não é possível problema, eles não responderiam por nenhum passivo fiscal, trabalhista ou tributário, na pior das hipóteses viesse a acontecer, porque eles entram como investidores, quase como um investidor anjo, né, nesse sistema. Então, é bem seguro e rentável, porque vamos supor, terminou todo o processo, terminou o empreendimento, finalizou a documentação. Ok, quanto rendeu naquela primeira aplicação? X. Quanto rendeu na segunda? Y. Quanto deu de lucro na obra e valor de venda? Tal. Quebra o porquinho, digamos assim, e divide proporcionalmente entre cada um dos cotistas. Então, vai ter um retorno bem interessante. Claro, a médio prazo, vamos pôr aí de 3 anos e meio, pelo menos, mas é um retorno que ele vai receber no final uma bolada. Então, é um mesclado de fundo imobiliário com sócio, dá para misturar um pouco, com a incorporação tradicional. Então, a gente não inventou a roda, na verdade. A gente pegou um pouco de cada sistema que existe, moldou em cima de um sistema, um método próprio, assim. Que nem eu falei, não inventou a roda, mas a gente deu uns ajustes para fazer ela rodar com uma melhor dinâmica, digamos assim. Então, é um processo bem interessante. Até a gente contratou uma empresa especializada, juridicamente, lá de São Paulo, para formatar bem isso.
para pôr tudo isso como que eu falei aqui, desde o comitê de compras, Sim. a obrigatoriedade de a gente fazer 3 orçamentos, prestação de contas, então tudo isso em contrato. Tudo bem documentadinho. Tudo bem documentado, já está até os números das contas bancárias no contrato, já está o CNPJ do prédio no contrato, o terreno, então é bem seguro mesmo para o investidor esse modelo de negócio. Sempre bacana, né, Pedro? Você sempre teve essa pegada de empreendedor. É muito legal quando você consegue apresentar produtos, enfim, investimentos, possibilidades de investimentos diferenciados para a comunidade. A gente está aí e cada vez mais coisas acontecendo em grandes centros. Muitas vezes a gente acha que só acontece lá. E às vezes trazer novidades, trazer esses formatos diferentes, inclusive no mercado imobiliário, é bacana, né? E eu acho que você, que está ali na linha de frente, digamos assim, percebe que o pessoal tem aceitado muito bem essas novas ideias, essa questão de inovar. Porque a inovação, ela acontece e tem que acontecer, né? Não só nos grandes centros, tem que acontecer em todos os lugares, municípios menores, como os nossos, no caso aqui da nossa microrregião. É verdade. Porque, cara, o investidor, a primeira coisa que ele olha antes do retorno financeiro é a segurança. Então, ele viu que o negócio é seguro, que ele vai poder até participar da gestão do projeto. Inclusive, a empresa que formatou para nós, é um escritório de advocacia bem renomado no Sudeste, eles falaram: Pedro, realmente a gente já estudou, a gente já formatou várias SCP, que chama, para várias construtoras, loteadoras grandes aqui de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, onde é que elas vão fazer um empreendimento X, seja loteamento ou prédio, ela capta dinheiro do investidor A, investidor B, investidor C e tal, aplica no empreendimento, e lá no final do empreendimento ela retorna para o investidor com o balanço: então o investimento deu X de lucro. Ele falou: vocês foram o projeto mais bem elaborado que a gente já fez, porque vocês meio que humanizaram, vocês fizeram quase que uma cooperativa, vocês deixaram o sócio investidor participar do poder de compras e de fiscalização. Vocês vão deixar o cara entrar na conta bancária para tirar dúvidas, questionamentos. Vocês vão aplicar o dinheiro também e não vão dar só o lucro da obra, que geralmente as empresas fazem. Não, vocês vão aplicar o dinheiro, ele vai repartir junto com o pessoal. Todo mundo vai ganhar. Que no meu entendimento ainda, esses rendimentos vão dar igual ou se não mais que o próprio lucro da obra. Então, vai somando. Então, a gente foi bem... O pessoal elogiou muito esse sistema justamente por ser algo assim, vamos assim, mais humanizado, mais parecido com uma cooperativa. E, claro, é algo regional, então... E facilita bastante, porque as pessoas se conhecem, uns que não se conhecem vão se conhecer e fomentar a parte de network. Isso aí eles comentaram bem também, que você vai fazer o pessoal se conhecer, se conectar, isso é interessante também. E a questão da segurança, porque o mercado imobiliário em si ele já é sólido, né? Ele já traz uma certa segurança. E nesse caso mais ainda, porque, que nem eu falei, o Brasil passa por um ano crise, um outro ano também. Vamos trabalhar na pior das hipóteses, que passa a pior crise que tem, e 2 anos sem vender uma unidade. A construção civil é cíclica, sempre foi. Então pode ser no momento de baixa. A obra vai continuar a todo vapor, de repente quando ela estiver lá no final pronta, a construção civil volta para cima e daí a hora de vender. Claro, já vai ter outro preço. Então é risco zero. Apesar que eu acho que por ter esse como é que eu vou dizer, vai fomentar, porque são 80 sócios, cada um conhece 10 pessoas, são 800 pessoas divulgando o empreendimento, fora os corretores, parceiros. Eu acredito que são bem interessantes, porque o setor imobiliário tem 4 pilares. Primeiro é a localização. Não adianta você fazer um melhor produto numa localização que não é boa. A gente tem uma localização perfeita. Segundo, claro, é o produto. Não adianta fazer também um imóvel que não seja legal, que não tenha uma planta bacana. Esse aqui vai ter. A terceira é uma gestão. Você tem que ter uma gestão boa e participativa, poder de negociação, tal, compra bem, que esse caso vai ter também. E o quarto é a venda. Não adianta você ter nenhum dos 3 se você não tem uma venda forte. E nesse caso a venda vai ser bem interessante, porque vai formar as parcerias com os corretores e os próprios investidores, possíveis compradores e divulgadores do empreendimento. Então, ela tendo esses 4 pilares, então eu tenho certeza que vai dar um retorno bem interessante para o investidor lá no final. Pedro, bacana recebê-lo aqui, falar desse projeto tão diferente e assim, com uma pegada muito boa de negócios.
Enfim, se você quiser falar alguma coisa a mais aí para o pessoal que tiver interesse, que ficou interessado a partir do nosso bate-papo, enfim, fique à vontade aí para suas considerações finais. Obrigado. Muita gente nos procura ou manda WhatsApp e fala, como é que funciona isso aí? Me manda um áudio explicando como é que funciona. Fala, se eu mandar um áudio aqui, vai dar 20 minutos de áudio, você vai dormir nos 2 primeiros. Então a gente prefere marcar uma reunião presencial, mesmo que, claro, é um processo artesanal mais demorado, mas a gente prefere conversar, daí consegue explicar a parte legal, a parte jurídica, a parte de investimento, já leva o projeto e tal. Mas é uma questão de 10, 15, 20 minutos no máximo, a gente consegue mostrar pessoalmente. Então, se a gente tiver interesse em conhecer sem compromisso, pode entrar em contato através da minha rede social, ou da empresa, ou do nosso escritório lá, e tem meu sócio, minha esposa também que estão à frente desse projeto, que a gente marca uma reunião sem compromisso, pode ser lá no nosso escritório, ou a gente vai até essa pessoa interessada, explica todo o procedimento, depois a gente mostra a minuta do contrato. Você tem uma ideia, o contrato tem 22 páginas, porque ele está bem detalhado, tudo essa questão que eu comentei aqui, justamente para dar essa transparência para o investidor. Então, para entrar em contato no nosso endereço ou nas redes sociais que a gente entra em contato. Se é só chamar lá que a gente entra em contato, marca uma visita e apresenta pessoalmente, que a pessoa vai achar bem interessante, sim. E que nem eu falei, eu não tenho 100 mil agora. Mas se for no sistema, a maioria está optando pelo sistema. É 10 mil de entrada e parcelas de 2,5. Então, você amplia o leque de investidores, democratiza mais, né? Bem mais acessível, acessível. E, claro, vai ter um retorno bem interessante. Que bacana, Pedro. Sucesso aí nesse novo negócio, nessa pegada empreendedora, sempre inovadora que você tem aí e sempre traz para Marechal. A gente fica muito feliz. Tudo bom para vocês, tudo bom. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.